Essa cena foi do episódio 2 do anime. Sim, depois do primeiro episódio, que foi beirando a perfeição, com uma animação incrível, rachuras que pareciam o próprio mangá do Junji Ito, a movimentação que parecia rotoscopia e os cabelos de Kiria que chegaram a me hipnotizar de tão detalhado e fluido que eram. Sim, isso foi uma grande ironia, mas você deve estar se perguntando, o que deu errado com esse anime que tinha tudo pra dar certo? Bom, felizmente ou infelizmente eu tenho a resposta, mas como já dizia o Jack, vamos por partes. Começando pelo ponto mais 880, a animação de Uzumaki no primeiro episódio beira a perfeição. Como eu disse antes, a movimentação dos personagens é tão boa e suave que parece até rotoscopia. Você percebe vários detalhes no cabelo de Kirie, o sombreamento nas caras dos personagens e lugares em volta. A boca dos personagens é uma coisa muito boa também. Caso você veja animes há muito tempo, sempre vai perceber que a boca e o nariz sempre são um ponto mais baixo em questão de qualidade, onde sempre coloco muito destaque nos olhos, mas aqui no primeiro episódio quebra essa regra. Obviamente não é uma animação perfeita, algumas cenas são as mesmas, só mudando algumas coisas ou outras, mas isso não incomoda de forma geral, já que é uma coisa rápida. As rachuras, que para quem não sabe são os traços de mangá, onde você vê os personagens parecidos que estão ou saíram diretamente do mangá. O Katayama e o pai do Swish são os melhores exemplos. As espirais também são um ponto mais forte do anime. Olhem para a espiral da língua do pai do Switch e para a espiral da Azami, estão muito bem feitas. Você vê que aquilo não tem fim, de um jeito fluido e incrível. Mas agora chegamos em uma das partes desgraçadas do vídeo. A animação do episódio 2 até o episódio 4 são horríveis! Seguinte, é fácil só falar mal, eu obviamente estou falando mal, mas também tem o outro lado que eu vou deixar mais para o final do vídeo. A partir do episódio 2, os personagens deixaram de ter rachuras e sombreamentos detalhados. O Katayama e o cabelo de Kirie no episódio 1 são incrivelmente detalhados, mas no episódio 2 ficaram assim. A maioria dos movimentos que eram para ser animados viraram bonecos 3D de PS2 na real. Olhem só esses bonecos correndo. Eu não tanquei isso quando eu vi pela primeira vez, mas eu ainda achei que estava mais ou menos o resto do episódio. Mas as espirais, que são o ponto mais forte da obra, foram destruídos. A espiral de Romeu e Julieta do mangá é incrível e detalhado, mas no anime só fizeram o básico e colocaram as duas cabeças ali. É triste lembrar que esse nível de animação durou até o episódio 4, onde só foi feito com uma coca e uma pizza. Parece que o episódio 1 só foi um clickbait de 24 minutos e o conteúdo verdadeiro fosse todo o resto. É triste isso. Uma coisa que curti no começo foram as várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. Para quem não sabe, os personagens de Uzumaki têm de 1 a 2 capítulos só deles, para desenvolver o personagem e a espiral dele. Por exemplo, no capítulo 1 é só a história do pai do Switch, mas no anime teve a história dele, da Yuki, da Azami e do Katayama. Isso eu achei bem legal porque ficou algo orgânico, parecendo uma pequena cidade e um colégio mesmo, mas ao mesmo tempo não sentia que funcionaria tão bem. No episódio 1 temos as 4 histórias. A do pai do Switch foi boa, teve o início, meio e fim. A história da Yuki teve um começo, meio no episódio 2 e fim no episódio 3. Foi bom isso na real. A história do Katayama, a mesma coisa. A história da Azami foi estragada. Ela teve seu começo, meio e fim no mesmo episódio, no episódio 1, e infelizmente não foi bem desenvolvido. O que torna a história dela boa é o desenvolvimento no mangá. Ela no começo se mostrava ser a garota desejada por todos os garotos, mas sempre os recusava. Mas quando conheceu o Swish, o único garoto que não aceitou ela, Azumi ficou em choque e começou a ser atraída por ele, ao ponto de pedir para seus pais alugarem um apartamento na cidade, só porque ela não conseguia parar de pensar no Swish. Você vê ela desesperada. Por causa disso, sua espiral ativou, a consumindo por inteiro, só porque ela não conseguia atrair e rejeitar o único garoto. Mas no anime, ela foi rejeitada de um jeito superficial e se interessou pelo Switch, e foi consumida pela espiral. Não tem muito desenvolvimento, é uma história superficial, infelizmente. Muitas histórias são assim do episódio 2 para frente. A história do cabelo de Kirie, Katayama e Romeu e Julieta também são um ótimo exemplo. O cabelo de Kirie quase consumiu toda a energia vital dela, e quase foi de base. Seiko foi
de base por causa disso. No mangá, Switch cortou o cabelo dela e ela ficou exausta, mal podendo se mover, mas no anime ela se levanta, vai atrás do Katayama e ainda teve forças para acompanhar o Romeu e Julieta. Infelizmente, isso aconteceu bastante. Poucas histórias originais são fiéis. O do Farol é bem contada, mas a animação não ajuda. Vamos lá, o mangá tem em torno de 20 capítulos, então um anime de 6 ou 10 episódios, com cada episódio tendo 2 histórias ou 3 com uma curta, seria o formato perfeito para esse anime, mas como deu pra perceber, só tem 4 episódios. Por causa disso, as histórias ficaram muito ruchadas e até confusas em algumas. Esse foi um dos pontos mais negativos do anime, e infelizmente eu tenho uma noção do porquê só ter 4 episódios e 3 deles serem cagados, mas isso fica mais pro final do vídeo. Não vou me estender tanto nessa parte, já que poucos foram distorcidos. O Switch é o principal. No mangá, ele ajuda a Kirie em vários casos, como o do cabelo, do furacão e da caixinha de surpresas. Mas não se enganem, o Switch também não ajudou ela em muitos casos, já que ele tem repulsa das espirais e deixa a Kirie resolver sozinha, como no caso do Katayama. Pra quem não leu o mangá, ou não viu meu vídeo das vítimas de Uzumaki, que lá tem um pouquinho mais de contexto, percebeu que na história do Katayama, viu que no anime, Switch segue a Kirie para encontrar o Katayama, mas no mangá, ela é acompanhada com a sua amiga e encontrada no professor. No Farol, a Kirie quase foi de base, e na Casa dos Espinhos, ela e sua família quase foram de base. Quase foram de base em um barraco velho, ao invés de irem para a casa do Switch. Ao contrário, o Switch, que ainda tinha casa, foi morar com a Kirie no barraco velho. O Switch, o mesmo cara que abomina as espirais e manda a Kirie se fuder em vários casos. Os outros só foram mal representados ou que tanto faz quanto tanto fez. Agora vocês vão entender o outro lado da história. O anime de Uzumaki foi anunciado em 2019, tinha poucas informações, foi lançado ano passado, se não me engano o trailer e alguns minutos vazados, mas o anime só foi lançado de verdade esse ano, 2024. Geral estava ansioso e acreditando que esse seria o anime que quebraria a maldição de animes ruins do Jujutsu. Não era só um anime, era uma promessa, então fazia sentido acreditar em tudo isso, já que foram 5 anos de promessa. Mas também podia significar problemas no estúdio, que quando alguma coisa é adiada, tem 2 motivos: polimento ou problemas. O anime recente do Bleach é o caso que não tem fillers e tem uma animação superior. A Pierrot deu uma polida, e no caso de Cyberpunk 2077, que eu nem preciso explicar o porquê de vários adiamentos aqui, né? Então, no caso de Uzumaki, seria as duas coisas. Você consegue ver que no primeiro episódio teve coração, teve dedicação de fazer algo bonito e fiel, sendo consistente em sua animação. Teve os problemas de histórias, mas ainda estava legal. Mas o problema da transição do episódio 1 para o episódio 2 foi a troca de estúdios, que aconteceu literalmente no meio da produção. Obviamente, outro estúdio não iria conseguir fazer igual ao primeiro estúdio, e só piorou. Vai vendo, o orçamento também foi reduzido drasticamente. Acho que uma coca e uma pizza foi dizer que era muito, mas porra, deve ter sido um Guaraná Jesus e uma coxinha. Dá até pra perceber essa troca nos créditos finais. No primeiro episódio tem essa staff, e no segundo episódio tem essa. Um dos produtores originais já comentou que eles tinham 3 opções de como sairia esse projeto. A primeira seria cancelar e jogar tudo no lixo, a segunda seria finalizar somente o primeiro episódio e pronto, e lançar normalmente. E a terceira, que seria finalizar todos os 4 episódios e entregar o resultado final do jeito que dava mesmo. Infelizmente, sabemos qual das opções foi, e até fico feliz que o primeiro episódio foi tão incrível, porque mostrou que a galera tava querendo fazer algo incrível e se dedicando bastante. Mas né, nem tudo é perfeito. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo aleatório. Falou!